gente, vamos chegando. Hoje a gente tem mais uma live. Hoje é com uma amiga queridíssima. Vamos chegando enquanto vocês chegam aí, a gente vai ajeitando aqui. Posição da câmera. Hoje eu vou conversar com a Ivone de Oliveira, a blogueira da Gata de Rodas, uma querida amiga, que a gente vai falar sobre militância LGBT, que é um tema muito importante, né? Principalmente para nós que somos, né, pessoas com deficiência. Vocês vão conhecer Ivone. Ela é uma querida amiga que eu tenho muito carinho. E a gente vai conversar aqui, bater um papinho. Ela tá chegando. E quero agradecer o pessoal que tá entrando aqui já, ó. A Cleo, o Rafael, muito obrigado. E vamos chegando, porque hoje o papo vai ser muito bom. E a gente vai conversar aqui com a nossa querida Ivone. Minha querida Maria, lindona, obrigado por estar aqui com a gente. Esperando a Ivone aqui entrar. Que a gente vai falar hoje sobre militância LGBT. Tom Ribeiro, bem-vindo. E ela chegou aqui, ó, vou fazer o convite aqui, ó. Nossa querida Ivone, Gata de Rodas. Ela vai contar um pouco da sua experiência. E vamos aguardar aqui a conexão. Oh, meu amor! Oi, Que bom estar cheguei. falando com você. Tudo Tá bom, me meu ouvindo querido? bem? Tudo Tô falhando minha certo. internet. Vamos tentar. Vamos tentar. A primeira coisa que você se apresente para o pessoal que não te conhece, né? Conhecer Sim. quem é a nossa maravilhosa Ivone, nossa gata de rodas. Então, gente, prazer, gente. Para quem não me conhece, eu me chamo Ivone, sou a blogueira. Sou blogueira desde 2012. O meu Ai, gente, tô ficando aqui. Ai, parou. Bom, voltar do zero. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ivone. Sou do blog Gata de Rodas. E o intuito do blog é exatamente isso, a diversidade, né? Colocar todo mundo no mesmo contexto, no mesmo patamar de igualdade e inclusão da pessoa com deficiência e PCD e LGBT, né? Que é a intersecção. Algo que não é dito, que não é falado, é a sexualidade da pessoa com deficiência. Então, assim, a Gata de Rodas vem para esse empoderamento, né? De colocar força nesse propósito, né? Que é colocar a pessoa com deficiência na visibilidade, né? Nos tornar visíveis. E também levantar a bandeira, né? Que é a questão do LGBT, que também tem os problemas, né? Que é o homofobia, LGBTfobia, né? E nós trabalhamos também com o problema do capacitismo da pessoa com deficiência. Então, assim, o blog Gata de Roda, ele vem mesmo para trabalhar isso. Meu amor, primeiro eu quero te agradecer e eu quero falar aqui, perguntar, né? Na sua militância, você sofreu Uhum. muito preconceito, assim, do meio LGBT? Porque você é LGBT, né? Você tem o Sim, quê? sim. Paralisia cerebral? Ou você é PCD? Ou qual é a tua nomenclatura de Então, deficiência? eu com 6 meses de idade, eu tive poliomielite, né? Conhecida como paralisia infantil.
Então, eu nunca andei. Então, eu não sei o que seria falar para você, o que que você é antes e depois da deficiência. Não, eu sempre fui uma pessoa com deficiência, sempre fui cadeirante. E a gente aqui no Brasil, por mais que fala da diversidade, que o Brasil é acolhedor, que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, a pessoa com deficiência sempre, desde sempre, tem um problema do capacitismo, né? E é algo assim devastador, né? Porque a gente fica dentro de casa, a gente fica invisibilizado, a gente fica nesse isolamento social, né? Que hoje muitos aí ficam preocupados, eu estou muito dentro de casa, estou muito isso, então isso é a vida da pessoa com deficiência nos dias normais, né? E então isso aí desde sempre. E o preconceito, ele vem pelo capacitismo, né? Então a partir daí é que eu conheci o preconceito, né? A discriminação desde muito cedo, né? Ele muitas vezes vem de uma forma camuflada e muitas vezes explícita. Então, esses dois tipos de capacitismo eu tive desde muito criança, muito de infância, né? O camuflado é aquele que você percebe que você está sendo excluído na sutileza, você está sendo discriminado na sutileza. O explícito é aquele que escancara, que fala logo de cara, você não é aceito aqui porque X, porque Y. Acho que a gente travou, a Ivone deu uma travadinha. Travei? Voltou. E agora? Voltou. Voltou? Então tá. E o capacitismo, ele é isso, né? Você tem ele camuflado e ele explícito. O explícito e o camuflado eu tive ele desde de criança, né? O explícito foi através da diretora de escola, né? E quando eu cheguei no 4º ano, eu tinha que passar para a 5ª série, eu tinha que mudar de horário, eu tinha que mudar de sala. E eles não queriam me permanecer no térreo, né? Estudar no térreo, porque era uma época que não existia. Gente, eu tenho 51 anos, então eu estou falando da época que não existia a palavra LBI, não existia a palavra acessibilidade, não existia a palavra inclusão social da pessoa com deficiência. Então, naquela época, não tinha realmente, só 2 andares na escola. Então, era escada. Então, a acessibilidade não tinha. Então, tinha uma sala embaixo, onde eu estudava, e quando eu passei para o 5º ano, eu tinha que mudar de horário e tinha que mudar de sala. Eu teria para o primeiro andar. E quando eu passei para esse primeiro andar, a diretora da escola falou assim, olha, aqui a gente não vai se responsabilizar por você para estar aqui na escola, né? Por causa do horário, que é um horário meio escuro. E, enfim, inventou desculpas inaceitáveis e do qual eu fui, né, obrigada a interromper 4 anos de escola. Então, assim, desde criança eu já aprendi o que é um preconceito, né? Então, aquilo ali me deu um prejuízo de 4 anos de estudo. Minha família não tinha o conhecimento dos direitos e acabou ficando por isso mesmo, né? E o camuflado, quando a gente fala de capacitismo, o camuflado, é aquele sutil. Você não pode, porque, olha, ali não é acessível, olha, ali não sei o quê. Então, a gente se sente excluído, né? E eu, desde criança, me senti excluída, né? Tanto por meio familiar, porque eu venho de 4 irmãos, né? Meus 3 irmãos são mais novos do que eu, e a gente sente a diferença na educação, né? De como a gente é vista dentro do nosso meio familiar. Então, eu ficava sempre assim de canto, né? Tipo, orientações passadas para os outros que andam, e para mim nunca foi me passada orientação nenhuma. Então, acho que isso é importante dentro da família. Então, o preconceito, para mim, já veio desde criança, desde os 8, 9 anos. Então, assim, lidar hoje não é confortável, mas hoje já teve um pequeno avanço na questão de algumas questões, né, do qual eu luto e brigo, mas aquilo está enraizado, né? Então a gente tem que bater sempre de frente, a gente tem que estar sempre correndo atrás, tem que ficar lutando pelos direitos, e com isso eu abracei, né, a causa LGBT, por eu também pertencer a essa letra, né? Eu sou bissexual. Então nessa questão também vem a questão da sexualidade. Então você, pessoa com deficiência, é sempre a infantilizada, né? Porque você, no meu caso, eu saí de uma cadeira de rodas, de um carrinho de bebê, para
para uma cadeira de rodas, virou uma extensão. Então, eu fui tratada como criança, um pouco maior, mas uma cadeira de rodas. Só que quando criança você não tem esse entendimento, esse conhecimento, você achava que é normal. Mas quando você chega numa fase de uma adolescência, que é onde começa a aflorar, né, os hormônios, e você começa a olhar para as pessoas de forma diferente, começa a querer paquerar, interessa pelas pessoas, e você também se sente ali também excluída, né? Porque as pessoas, ela quando aproxima da pessoa com deficiência, ela também tem curiosidade de saber como que é uma relação afetiva com a pessoa com deficiência, mas ela também não quer assumir esse namoro, mesmo que seja paquera, mesmo que seja de coisa de adolescente. Então, no meu caso, preferiam ficar comigo às escondidas, para que os amiguinhos não ficassem com vergonha de ter uma pessoa que namora uma cadeirante, né? Então, isso é terrível. Então, tudo essas coisas eu passei. Então, hoje eu entendo que tudo isso é o preconceito de não falar sobre sexualidade para a pessoa com deficiência, não se discutir isso desde a infância, não passar orientações para as pessoas com deficiência da mesma forma que é passado para aquela que não tem deficiência. Então, tudo isso é muito sério. Então, quando eu falo de sexualidade, quando eu falo do empoderamento, as pessoas, elas só se sentem homens e mulheres adultos, porque você já é adulto, você já tem a sua relação sexual, você tem que ser responsável, você tem que ser isso. A pessoa com deficiência não é permitido isso. Não permite isso da gente. Então, para a gente, isso é muito triste, é muito tenso. Mas, assim, eu procuro colocar essas questões de uma forma mais leve, né? Porque eu não quero levar isso, para não virar vitimismo, né? Porque, assim, se você reclama do seu problema, você está sendo uma vítima, né? Então, você coloca, você cobra aquele teu direito, aquela tua... eu também tenho esse direito e eu vou conseguir. Então, se você não se colocar isso para a sociedade dentro do seu meio familiar, você vai ser o eterno bebê, o eterno criança, e quando você reclamar de alguma coisa, você é o vitimismo, né? Você só reclama, você não sabe, então você tem que se colocar assim. Então, eu me coloco sempre. Então, quando entra a parte capacitismo e homofobia, aí eu me coloco. Eu disse, não, eu tenho os mesmos direitos que você é hétero, cis, normativo, eu também tenho esses mesmos direitos. Eu tenho esse direito do trabalho, eu tenho direito ao estudo, eu tenho direito a constituir uma família. Então, eu tenho esses mesmos direitos que você. Então, se nós, pessoas com deficiência, não passar a cobrar isso, não vamos viver isso aí. O que todo mundo está vendo. Isolamento, nos isolarmos, né? Então, eu passei por várias, mas continuo passando. Só que agora é uma fase mais madura, mais consciente, eu sei brigar e lutar pelo que eu quero. E eu acho que eu puxando isso para mim, eu também estou puxando as outras pessoas com deficiência para esse momento de fala, que é falar, olha, você tem esse direito, mas nunca cobra isso como vítima, nunca fica cobrando, que ninguém me ama, que ninguém me quer, aquela frase que eu odeio, você namoraria uma pessoa com deficiência? Para. Não é assim. Também odeio, Sabe? Isso odeio. Você se coloca como vítima. Você namoraria? Ai, que dó. Eu não namoraria. Se alguém chegar em mim e falar isso, eu jamais, não chego nem perto. Eu não namoraria, eu sou uma deficiente. Então, eu não namoraria. Se você me perguntar, você namoraria com uma pessoa com deficiência? Se você é um deficiente me chegar e fazer essa pergunta, eu meu, quero distância de você. Se coloca. Se coloca, porque com isso não funciona. Não é verdade? Não, gente. As pessoas, elas também têm que... A gente, às vezes, passa por situações por culpa de nós mesmos. Não vamos colocar o outro, não. Vamos colocar a gente também. No momento que você se aceitar como pessoa com deficiência, você vai conseguir muita coisa, vai chegar lá. Esse é minhas regras, né? De incluir pessoas com deficiência. E eu entrei muito, assim, na adolescência não, assim, quando eu me entendi por gente, que eu já estava sabendo de leis e tudo, eu entrei no meio militando através da pessoa com deficiência. Só que aquilo virou uma caixinha, aquilo ficou fechado. Aquilo ficava eu falando, é como se tivesse só eu e você aqui conversando. Eu sei mais ou menos as suas necessidades. Né, só. Exatamente, aí eu falando com você, e aí, o que mudou na vida? Que inclusão é essa? Não, nós estamos segregando, nós estamos numa caixinha. Então, o que eu penso? Então, fiquei ali quase 5, 7 anos, de 5 a 7 anos, lutando junto com as pessoas com deficiência,
Mas parecia um bando de cadeirante, louco, desvairado no meio da rua, que ninguém estava entendendo nada. Ponto. Era essa a fala. Os coitados vítimas cuidando, cobrando o quê? Ninguém dá nem voz para você. A verdade é essa. Eu disse, então, opa, o que é inclusão? Inclusão é misturar pessoas. Então, se eu ficar direto aqui dentro dessa caixinha, pensando só em pessoa com deficiência, eu não vou chegar em lugar nenhum, porque ninguém vai me enxergar, a não ser o próprio deficiente que está ali comigo. Aí foi onde eu comecei, eu disse, não, eu tenho que dar uma parada nisso. Aí foi quando, em 2016, eu quis conhecer a parada do orgulho LGBT aqui de São Paulo. E eu falei assim, deixa eu ir lá, quero ir pro fervo, quero passear, quero fazer o que todo mundo sente vontade. Fui chamada de louca. Falei, pô, que tá louca, vai fazendo 3 milhões de pessoas, vai massacrar essa cadeirante ali naquele público, né? É muita gente. Eu fui, a louca foi. E chegando lá, eu disse, meu Deus, foi maravilhoso. Por quê? Porque ali as pessoas eu me senti, sabe, aquela coisa de Bíblia, o mar vermelho se abriu para mim, foi. O povo foi abrindo aquela trilha e eu fui entrando, quando eu me dei conta, eu já estava dentro de um cordão da parada do orgulho LGBT. Mas ali eu fui como curiosa, queria conhecer, eu não fui como militante, eu nem sabia, assim, como funcionava a coisa lá. Aí quando eu chego lá, sim, tinha algumas pessoas com deficiência prestigiando o evento. Mas eu não enxerguei um militante LGBT com deficiência. Não tinha. Porque ninguém tem coragem de dar cara a tapa para falar, olha, a minha sexualidade é essa, a minha orientação é essa, a minha identidade de gênero é essa. E eu fui de boa, eu pensava, vou. Cheguei lá, não tinha patavina de ninguém, né? Não tinha LGBT deficiente, não. Tinha alguns fora. E eu fui curiosa. Eu falei assim, não, vamos quebrar, estourar essa bolha? Então vamos estourar essa bolha. Aí eu entrei em contato com a Associação da Parada, Orgulho LGBT aqui de São Paulo, e passei um projeto para isso. Olha, vamos incluir pessoas com deficiência, vamos fazer esse projeto bacana, de uma forma segura, onde as pessoas com deficiência LGBT possam participar e falar das suas causas e dos seus direitos, que é tão tabu ainda, é tabu. A sexualidade é tabu para os LGBTs não deficientes. Agora imagina com deficiência. Piorou, né? Nós somos isentos disso, somos não existentes. E eles abraçaram a causa de pronto. E lá está eu, junto com a Parada do Orgulho, até hoje, levantando essa bandeira. E é curioso, né? Porque as pessoas, não sei se acontece com você, Pedro. As pessoas ficam assustadas, assim, nossa, uma pessoa com deficiência, existe pessoa com deficiência que é lésbica, bissexual, gay, trans. Como? Já é difícil, você vai ser gay, como é que... As pessoas pensam assim, né? Nessa limitação da caixinha. Isso? Eu já fui questionada. Claro, se você é gay, porque geralmente é porque só homem cuida de você, porque você é homem, homem cuida de homem, porque, né, uma mulher não vai cuidar de você. E o mesmo acontece comigo. Você é lésbica, é bissexual, porque é a pessoa feminina que cuida de você. Então, é claro que a atração surge. Então, eles têm esse mito, né? Não tem esse entendimento que nós nascemos igual a qualquer outro LGBT que não tenha deficiência. A gente nasce. A gente não vira porque está acompanhada 24 horas de uma pessoa do mesmo sexo. Isso é outro mito da pessoa, né? Da sociedade em si. Então foram muitas questões, muitas coisas, muitas conversas, muitas falas para a gente quebrar esse tabu, né? Que é o tabu. Quando você se coloca como adulto, aí as pessoas passam a te enxergar, passam a te valorizar e passa a te entender como pessoa, né? Então, assim, até hoje eu tenho, assim, alguma dificuldade ainda, lógico, isso, enfim, isso é eterno, né? Ainda mais com o governo que a gente tem, né? Machista, homofóbico, racista, aí a coisa fica difícil, né? Quer dizer, então as pessoas vão seguir a regra dele, então não é bem assim que funciona. Então, a gente vai ter um trabalho dobrado para estar resolvendo essas questões ainda futuras. Então, eu acho assim bastante oportuno esse convite que você fez, de levantar essa questão mesmo, a pessoa com deficiência LGBT. Não é falado, com certeza. Não é questionado. Eu vejo muita dificuldade também, Ivone, quando a gente fala na política de saúde para a pessoa com deficiência, né? Sendo LGBT ou não. Porque a política de saúde para a pessoa com deficiência, ela é muito infantilizada às vezes, né? Você, quando vai com alguém
porque você precisa de um acompanhante para se locomover. A pessoa, o médico, né, não se refere à pessoa com deficiência, se refere ao acompanhante como se a pessoa com deficiência não tivesse a capacidade de responder por ela mesma, né? É verdade. A questão é qual? A gente é vista assim, pessoa com deficiência. Esquece que a pessoa com deficiência, ela tem gênero. Ela tem o feminino e o masculino. Quando a gente vai para você ver como que é o isolamento da gente na questão de sexualidade, que não é acessível uma sala de ginecologista e urologista para pessoa com deficiência. É como se nós fôssemos isentos de saúde, como a mulher com deficiência não tivesse o direito a ser mãe, a ir à maternidade. Como que fica Sim. essa cadeirante que engravida, que casa engravida, né? Porque a sociedade entende que uma mulher grávida ela foi estuprada. Alguém abusou daquela mulher. Ninguém entende que aquela mulher teve uma relação igual a qualquer outra mulher, que houve amor, e houve vontade da própria mulher ali naquela questão do momento da gravidez. Não, mas já vem para o lado mais ofensivo, mais, né, tipo, quem tem coragem de fazer isso com essa mulher? Sabe, é uma frase assim que a gente ouve muito. Então, a gente, dentro da saúde, é horrível. Sinceramente, eu fui fazer a minha primeira consulta ginecológica, eu já estava com quase 40 anos, para você ter uma noção. É difícil, Sim. porque quando eu entendi que eu tinha que ir, foi porque alguém de fora, uma amiga minha, precisou me orientar a isso. Ivone, você precisa ir no médico, você precisa isso. Mas não, não preciso, não preciso. Sabe, como se eu mesma acreditei que eu fosse isenta de não ter nenhuma doença. Eu fui fazer o exame ginecológico e tive um nódulo de mama. Ainda bem que foi benigno. E é uma coisa que está nada relacionado com sexualidade. Eu estava cuidei tudo, tratei. Mas poderia ser sério. Eu poderia morrer de uma doença que eu nem sabia que eu tinha. Você entendeu? Então, eu acho assim que políticas públicas tem que a gente tem que trabalhar essa questão sim da saúde, porque nós mulheres precisamos passar no médico, os meninos também precisam, além do machismo, né? Eu acho muito diferente você conversar com um menino gay e você conversar com um menino hétero. O gay, ele é mais aberto para diálogos, para esse tipo de falar de sexualidade. O menino hétero não é. É muito machismo. Então, esse daí eu acho que morre sem saber que está doente, é porque não pode, porque ninguém pode tocar no meu corpo, por quê? Porque existe a cultura machista, né? E eu já sinto uma facilidade de conversar já com meninos gays, bissexuais e trans, tá? Para falar sobre sexualidade, porque eu vejo um tabu muito grande ainda em cima da pessoa com deficiência hétero, sabe? E a gente não, LGBT é mais, sabe, mais, eu sinto que a gente é mais aberto ao diálogo para falar sobre essas questões. E dentro do meio LGBT, eu fui muito mais bem aceita, assim, do que no mundo hétero. Porque o hétero, ele tem muito aquela questão de corpo perfeito. Se você não está dentro daqueles padrões, você não serve para o meu grupinho de amigos. Você, assim, sutilmente excluído ou descancaradamente excluído também. Ela te coloca de lado, então você não serve para nada, nem para uma amizade, vamos dizer assim. Eu estou falando por mim, porque eu acredito que devo estar identificando com muitas pessoas. E dentro do LGBT, não. Você é amigo, você é parceiro. Por quê? Porque a luta deles é nossa. A dificuldade de um LGBT, de um preconceito, é tanto quanto nós, pessoas com deficiência. Agora, quando esse corpo é deficiente, esse corpo também é trans, ou esse corpo também é LGBT, ou é LGBT, é, é, é isso aí, é complicado, porque é duas coisas dentro de cima da gente. E se você vê ainda com a questão negro, aí pronto, aí já virou uma Aí salada já. de aceitação. E fica muito difícil. Então, assim, quando muita gente me pergunta, né, o que você me acabou de falar, você aceita dentro do meio LGBT? Sim, fui abraçada. E eu vou te falar a verdade, fui muito abraçada pelo segmento T. O T levanta essa bandeira aqui em São Paulo. Tudo que eles vão fazer em questões de lutas deles mesmo, do segmento T, eles incluem a pessoa com deficiência, sabe? Isso aí é muito importante, isso aí é fundamental. É colocar todo mundo junto, porque
A gente fala assim, nós somos a minoria. Não, se a gente for somar as minorias, ela dá muito mais do que a maioria, que se diz maioria, né? Então, eu acho assim, que se a gente não quebrar esses egos e nos unirmos, a gente vai longe. A gente vai longe. Porque agora, se a gente ficar quebrando, nós ficar aí excluidinho ali no cantinho, eu sou pessoa com deficiência, não, eu sou LGBT, e vai separando, e vai separando. Isso a gente não vai fortalecer nunca. É uma causa que a gente não vai conseguir nunca sair dela. Então, eu acho assim, existe o preconceito, existe, mas existe também a gente aqui para quebrá-los, para derrotá-los e acabar com isso. É o que eu penso. E, assim, eu como eu sou de cidade pequena, sou daqui de Petrópolis, na região serrana do Uhum, Rio, eu vejo ainda um pouco de preconceito em relação à pessoa com deficiência LGBT, né? É um pouco difícil o mercado LGBT para cidade pequena, cidade interior. Porque Petrópolis é uma uhum, cidade da região serrana, é uma cidade do interior, né? Vamos dizer assim, é como se fosse um interior moderno, assim, né? Mas, assim, é uma uhum. cidade conservadora, digamos assim, tem seu olhar muito É. conservador. E, para mim, que sou militante da causa LGBT e da causa da pessoa com deficiência, aqui na cidade, é difícil implementar políticas públicas, né, voltadas da LGBT. A gente está agora, né, com essa pandemia deu uma parada, mas a gente está agora tentando aprovar o conselho LGBT aqui na cidade, que tá uma luta diária, assim, é muito difícil, mas a gente está nessa luta porque é preciso falar sobre política pública LGBT, né? Como é que é essa área da política pública LGBT em São Paulo? Ela funciona? Ou é Olha, difícil? eu falo assim, que quando eu falei assim, eu vou levar as pessoas com deficiência para a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Primeira coisa, a gente tem que pensar em acessibilidade. Então, assim, como que eu vou fazer isso se tornar acessível? Eu precisei entrar, assim, em contato com a Secretaria Municipal de São Paulo. Passamos, eu e a Parada, né, a Associação da Parada, passamos o nosso projeto, a vontade de incluir militantes com deficiência LGBT. E eu tive sorte, porque o nosso secretário aqui, ele abraçou a causa, né? Assim, ele teve presente. Em 10 dias faltando para a parada, a gente não tinha recurso nenhum para levar pessoas com deficiência para a parada. Ele já foi logo ajudando a gente em última hora, fazendo tudo acontecer, e aconteceu. Teve intérprete de Libras na parada, tem até hoje intérprete de Libras, rota de acesso para cadeirante, descrição de imagem para cego. Então, assim, a gente sempre está tendo um diálogo com a secretaria, falando sobre as nossas necessidades de conselho também. A gente agora houve uma mudança dentro do Daí tem Conselho um Municipal. conselho da cidade. Em São Paulo Nós tem. tivemos tem. E o conselho, em 2017, foi quando eu resolvi levar a parada, levar a pessoa com deficiência para a parada, eu tive dificuldade, porque o conselho da época, as pessoas que eram constituídas lá, tinha uma pasta LGBT, mas era engavetada. Ninguém falava, sabe por quê? Porque eram conservadores, as pessoas dessa época. E a gente descobriu no período que existia a pasta LGBT lá, só que estava engavetada, ninguém abria aquilo para nada. E o primeiro meu encontro com eles foi difícil, porque eles falaram assim, tem necessidade mesmo de levar pessoas com deficiência para lá? Lá nessa bagunça, feia, não sei o que, não, vamos discutir. Vamos primeiro saber o que se trata, para depois a gente questionar se vale a pena ou não. Foi difícil, levei uma primeira negativa do conselho, e ter uma pasta, que eu não sabia que existia essa pasta lá. Eu estava entrando de supetão, eu nunca tinha entrado nesse meio. Sim. E aí, chegou lá, tinha essa pasta, aí houve mudança, né, do conselho, colocou pessoas mais cabeça aberta, não conservadoras, maioria hétero, mais de cabeça aberta, que queria saber, conhecer mais a causa LGBT também. E hoje a gente está com um leque mais aberto dentro das políticas públicas. Só que, assim, a gente está meio que parado, porque eu não faço parte do conselho, a gente leva as demandas e tudo, mas, assim, existem as questões. LGBT já não é mais problema, já não é um problema de não aceitação, não é tão conservador mais.
Então, a gente já tem esse pequeno avanço aí que a gente já discute sobre isso, né? Então, eu vou ter era para eu ter tido uma roda de conversa com eles, público, né, falando sobre a questão LGBT, e com a pandemia a gente adiou. Então, agora, quando voltar tudo à normalidade, a gente já vai ter uma conversa, vai ter uma mesa, uma bancada, falando sobre pessoas com deficiência LGBT, coisa que vai ser inédito, que não tinha, e a gente vai abrir esse leque para as políticas públicas aqui de São Paulo e avançar isso, né? Porque não só LGBT, mas a gente precisa muito da saúde, a saúde independente da nossa orientação sexual. A gente precisa de saúde pública porque está difícil, porque se está ruim para uma pessoa que não tem deficiência, agora imagina para a gente, que tem gente que leva a vida inteira que não sabe o que é ir ao médico, né? Porque pensa que deficiente, ele só tem que usar o médico neurologista, psicólogo, psiquiatra, parece que ele só depende disso. Ou fisioterapeuta. Não, gente, a gente tem outros meios, outros lugares que a gente precisa ir também, que a gente necessita, né? Eu acho que quando se fala de sexualidade, a gente tem que falar do nosso direito à saúde sexual, sim. Então, é uma coisa que não é acessível, é a sala de ginecologista, é a sala de urologista, e o centro de diagnósticos, né, para saber que tipo de doença que você tem. Não é acessível também. Então, é difícil. Então, essas demandas aqui a gente já está abrindo assim, mas vou te falar, no início não foi fácil. Porque onde tem conservadorismo, eles não querem nem te ouvir. Então, a gente tem que pegar leve. Imagino. Porque mas... teve uma pergunta aqui, né? Como é militar na causa LGBT sendo PCD? Eu digo que é necessário, né? É uma necessidade do mundo atual, né? Da gente se colocar como pessoas influenciadoras, né? Eu me considero uma influenciadora no meio das pessoas com deficiência, né? Porque é uma referência que a gente tem. Eu, quando me assumi homossexual, eu não tinha muita referência, né? E fui pesquisando e escrevendo alguns artigos, porque meus professores de assistência social viraram para mim. Existe muito pouco material quando fala de sexualidade da pessoa com deficiência, né? Nem tem, né? Assim, se a gente for pensar, nem tem. Ou porque alguém escreveu algumas linhas, mas que não foi falada por nós. Foi falado por um médico, foi falado por uma família. A gente nunca teve um momento de fala, né? A gente, quando às vezes eu leio um artigo e eu falo assim, nossa, eu não me identifico nesse artigo, porque isso aqui não pode ter sido uma pessoa com deficiência que escreveu. Porque a gente fica achando aquilo assim meio que surreal. Porque a gente precisa sim de falar, mas a gente falar por nós. Porque é muito tranquilo a família falar por nós, é muito tranquilo, como se diz, o médico, o psicólogo falar por nós. Não, é importantíssimo sim, porque a pessoa tem que nos ver como igual. A gente depende de algumas coisas de acessibilidade, a gente precisa de acessibilidade, mas nós não somos incapazes, nós não somos doentes, né? Nós precisamos só de acessibilidade, mas o que eu faço, uma pessoa que anda faz, eu faço a mesma coisa. Então, assim, é importante sim a gente falar sempre, esgotar o assunto, se tornar chato, às vezes eu me torno até chata e repetitiva, porque eu falo sempre as mesmas coisas, porque tem que entrar na cabeça da sociedade. Você não é obrigado a aceitar, mas você é obrigado a respeitar. Então, por isso que eu falo, a militância é importante, é fundamental, é necessário, sim, porque tem gente aí que morre sem saber nem por que morreu. Por quê? Porque não tem acesso a um hospital, porque não tem acesso à informação. Então, acho que os blogs, as mídias, todo esse trabalho nosso de influenciar pessoas e mostrar a realidade, e mostrar ela que, olha, você também tem que estar participando, olha, você também tem esses mesmos direitos. E eu entendo também que a pessoa com deficiência é tímida para falar sobre sexualidade, eu entendo isso, principalmente os meninos. A gente foi reprimido, né, durante muito tempo, né? Exatamente, essa opressão em cima da gente, reprime a gente, fala que a gente não tem direito, já classifica a gente como assexuado, eles não sabem nem o que é assexuado, já estão falando que a gente é assexuado. Primeiro, vamos estudar o que é assexuado, para depois falar se a gente é ou não é assexuado? É uma orientação sexual também, ponto. A pessoa nem sabe,
Então, vamos conversar por esse princípio. Então, antes de julgar a gente, que a gente é X ou Y, que a gente não tem desejo, que a gente não tem vontade de transar, que a gente não tem vontade de constituir família, que a gente não tem vontade de engravidar, isso é mito. A maioria das pessoas, a não ser porque não tem vontade, é porque eu não tenho vontade, ponto. Não é porque alguém falou, você não vai engravidar, porque você vai ter dois problemas. Eu vou ter que cuidar de você e cuidar da criança, porque isso você ouve muito também. Vamos falar como mulher. Agora, o homem não, aí já fala que o homem é impotente, que o homem é isso, que o homem é aquilo, aí já julga, já generaliza, já faz aquele bafafá como se nós não fomos feitos para o prazer, para a sexualidade, até para o sexo, entendeu? Então são formas diferentes, mas nós também temos vontades e desejos, sentimos atração por outras pessoas, então assim, não muda nada. A única Sim, coisa que muda entre uma pessoa que anda é que eu estou sentada numa cadeira de roda. Mas a minha cabeça, a minha consciência, meus pensamentos são normais. Eu penso normal, igual todo aqui, mundo. falando aqui, tirando seus fãs aqui, ó, minha gata, que saudade, seus fãs aqui, o pessoal tá participando aqui, sabe, Olha manda só, gente. perguntas também, gente, podem mandar perguntas, tirar as dúvidas que a gente tá aqui pra responder, né, também. Ai, Mas a gente assim, não tem essa eu não, acho né? Não tem poder que com a nós. gente, mas assim, eu acho que bem a gente trabalhar essa política de cada vez mais se falar sobre a sexualidade e também falar sobre a prevenção, né, de doenças sexualmente transmitidas para pessoas com deficiência, né, porque tem Sim, muitas pessoas com deficiência que eu fui pesquisar e conheço que estão com HIV e vivem com HIV e têm uma vida normal, elas podem ter vida sexual, entendeu? Eu acho que a gente trabalhar essa política de prevenção e cada vez mais falar de temas sérios, de falar de igual para igual, né? sim, sim. Não se colocar como vítima, não, como nós como também temos direito. Nós temos direito a essa prevenção, a gente tem direito a participar de tudo isso, que, que é primordial, é a saúde da gente. Outra coisa também é levantar a bandeira da prevenção, mas também a gente precisa falar, eu preciso falar como mulher, sobre a violência contra a mulher. A mulher com deficiência, ela sofre muita violência. Então, é algo assim que, outro dia me chegou uma denúncia falando que uma moça cadeirante sofria abusos, que apanhava do marido, e ela foi para no hospital, ela machucada, e as pessoas me procurando, perguntando se eu conhecia alguma casa de acolhimento que fosse acessível para mulher com deficiência. Não tinha. E Aqui não não tem, tinha, né? não tinha na época, hoje eu não sei se ainda. É que eu tenho que levantar essa questão, porque é tanta coisa para a gente levantar sobre a pessoa com deficiência, que aí você tem que, para fazer uma coisa bem feita, você tem que escolher o que você quer fazer, né? Então, assim, se eu for focar da mulher, a violência contra a mulher, eu tenho que levantar essa estatística, se existe sim um lugar, né, para acolhimento dessas mulheres que sofrem violência, porque eu sei, lógico, que existe para mulher que não tem deficiência. Agora, para a mulher, ela vive ali naquele isolamento, principalmente de violência contra a mulher. Agora, nessa quarentena, aumentou muito. Agora, eu fico me colocando no lugar de uma mulher com deficiência que sofre essa violência. Como que não está sendo isso? Dentro da onde você está escondida por causa da doença. Então, assim, eu fico muito preocupada com isso. Então, assim, a prevenção, ela também tem que vir trabalhando sobre essa questão de violência, né? A violência contra a mulher também. Então, isso é muito sério. Então, isso precisa ser dito. Porque eles acham que a mulher com deficiência não é violentada, que a mulher com deficiência não sofre abuso. Enfim, então, a gente tem que levantar essas falas aí e colocar para fora. E falar muito sobre esses questionamentos. E o pessoal tem vergonha, sabe? Talvez é porque não tem. Espero que eu e você e mais algumas pessoas com deficiência que eu conheço, que são bastante relevantes nessa bandeira de não ter medo de dar a cara a tapa e falar sobre o que incomoda e o que é violento com a gente. Então, assim, espero que outras pessoas se encorajem nesse sentido e comecem a soltar também, falar o que incomoda, o que não está certo. Para ter essa política pública, tem que ter pessoas reclamando com ela junto, né? Então, fica muito difícil você
saber que você tem a dificuldade, que você precisa de coisas para ser resolvida, e você não falar, né? Então, quando você não fala, é porque você está consentindo que está tudo ok. Não é assim, a gente tem que falar, tem que reclamar. Quer me chamar de vítima? Me chama de vítima das coisas que você chama, mas eu não vou deixar de falar o que eu penso, eu não vou deixar de falar o que me incomoda, o que te incomoda. Então, eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar essas políticas públicas que está tão escondidinha, sabe? Então, ninguém quer saber disso. É uma loucura Não, isso. você está certíssima. E aqui em Petrópolis, assim, eu enfrento, tipo assim, eu e várias pessoas que militam, né, nas bandeiras, mas aqui você levantou uma questão interessante, que é a questão da casa de acolhimento para mulheres que sofrem violência, né? Petrópolis Uhum. não tem casa de acolhimento, é uma grande bandeira que a gente tem que levantar aqui no município. Eu sei que não é o meu local de fala, mas a gente Não, precisa tem que fazer com que falar. mulheres puderem, e a gente precisa, tá? Eu me considero um homem feminista, né, digamos assim. Uhum. E a gente precisa falar sobre isso, sim, né? Eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente botar o dedo na ferida, melhor. Sim, tem que colocar a mão na ferida, tem que para curar a ferida a gente tem que mexer nela, né? Então, muitas vezes vai doer, vai ser difícil, mas você tem que colocar, você tem que falar. E eu acho importante muito a gente levantar essas bandeiras mesmo. Eu sei que agora está mais complicadinho aí para a gente sair para estar falando, mas que bom que nós temos uma conexão aí de internet para a gente estar falando sobre todos esses problemas, essas dificuldades que a gente tem, e também falar das coisas boas que com a nossa coragem de dando cara a tapa, as pessoas estão nos convidando, pelo menos, para nos ouvir, né? Eu acho que é uma Sim. coisa que ninguém nem fazia, era ouvir a gente. E agora as pessoas já começaram a nos ouvir. Eu acho isso super válido, sabe? Aqui eu também não posso deixar de lembrar da Casa Florescer, que tem aqui em São Paulo, né? A casa de acolhimento a transexuais, mulheres trans e travestis, que a primeira vez que eu fui lá participar de uma roda de conversa, eu fiquei muito feliz, porque lá é uma casa que acolhe travestis e mulheres trans cadeirantes, sabe? E não é assim, acessível, não é aquilo tudo que a gente quer de uma acessibilidade, mas eles não deixam essas mulheres para trás, eles não deixam a mulher trans com deficiência para trás. Eles dão um jeito, eles estão lá, eles acolhem. Então, para você ver quando eu falo que o segmento T é que abraçou realmente essa causa, você entendeu? Então, eu É acho isso muito é a grato. vontade, né, também, né? É a É a vontade, a vontade. vontade. Às vezes a pessoa não tem nem o meio de fornecer acessibilidade, mas ela tem a Sim, vontade, ela tem a tem a escuta, ela tem vontade. um carinho, né? Tem que ter E a depois eles vontade para encaminharam. isso. Sim, sim. Eu Depois acho a que falta um gente pouco dá de um. vontade. Faltou empatia um pouco nas pessoas, né? Porque às vezes o problema não é nem tanto estrutural, né? Atitudinal é mais importante. Porque se você não é acessiada, porque tem umas escadinhas, uns degrauzinhos, não vamos falar o tipo, dar um jeitinho brasileiro. Mas se você mostrar aquela sua vontade, alguém vai lá e te ajuda. Sabe? Vamos tornar esse degrau aqui em rampa? Vamos tornar aquele espaço, aquele banheiro um pouquinho mais largo para que uma cadeirante ou um cadeirante entre nele, né, nesse banheiro. Então, são coisas assim que as pessoas têm que parar para olhar para o lado, né? E não deixar a gente para trás. Porque a gente não vai permitir mais isso. Porque hoje a gente tem uma LBI, uma Lei Brasileira de Inclusão. É uma coisa que estava lá Inclusão. engavetada há 20 anos e que agora, recentemente, que a gente tem essa lei. Então, a gente não pode deixar ela também engavetada. A gente tem que trabalhar essa lei. A gente tem que ver ali o que está sendo validado e aquilo que está sendo engavetado. Que a gente tem que correr atrás disso também. Porque tem muitas coisas ali que estão um pouco falhas, mas que a gente tem que aprimorar. Mas quem tem que fazer isso? Eles deram a base lá da lei. Só que quem tem que moldar aquela lei ali, moldá-la, somos nós, pessoas com deficiência. Então, se a gente não correr atrás de políticas públicas trabalhando em cima dessa LBI, nós vamos ficar para trás. Porque tem E pessoas é muito que não são importante deficientes que falar estão. que e é muito Pois importante é, falar que a gente não está pedindo favor, né? É direito, né? É é um direito nosso. direito de vir. É, era, Não é nenhum era uma favor. coisa que não deveria nem ser lei, né? Deveria ser uma coisa assim, mas infelizmente brasileiro é isso. Tudo tem que ser em cima de uma lei, de um decreto, para ver se as pessoas entendem que essas pessoas existem,
que essas pessoas também fazem parte da sociedade e que antigamente a gente calava a boca e ficava quieto e aceitava. Só que hoje não é bem assim, não. Eu, pelo menos, eu abro minha boca, escancaro, brigo, bato de frente com Ah, eu sociedade, família, também. etc. Porque eu falei assim, filho, eu não fico mais quieta, não. Eu não chega opressão, presa dentro de casa, não, nunca mais. Se vira que eu quero ir para a rua, se vira que eu quero pegar um transporte, se vira que eu quero trabalhar, se vira que eu quero estudar, e vocês têm que se virar para dar acessibilidade para mim. Porque isso aqui é lei. E a gente não está pedindo favor nenhum, não. Isso é uma coisa que não vai servir só pra gente. Serve, porque para outras pessoas que não têm deficiência, que vai envelhecer, também vai precisar daquilo. Então as pessoas Com não pensam nem na velhice. Não pensam nem na velhice. Então, já que nós estamos aqui, nós praticamente que nascemos com deficiência, então é a gente que vai fazer isso, levantar essa questão. Porque as pessoas só vão lembrar disso quando tá velho. E aí, quando tá velho, é excluído também, é jogado de canto. Como os idosos também são jogados de canto. Por quê? Porque com uma certa idade você é incapacitado. É visto como incapacitado, igual nós. É visto como incapacitado. Então, eu não sou incapaz, né? Então, a gente tem voz é para isso, é para brigar, para falar e cobrar o que é justo, né? A gente não está querendo nada mais além do que é justo, do que o nosso direito. Exatamente, Bonnie. Eu acho que você, assim, representa muito bem essa luta, sim, para mulheres, né, que passam por algum tipo de opressão, mesmo que não tenham algum tipo de deficiência, mas que passam por algum tipo de opressão, como você mesmo falou, que você já teve relacionamentos abusivos de ficar escondida, né? E você representa muito bem essa luta de você se enxergar como uma mulher feminista, é, pessoa com deficiência, LGBT, e enxergar essas lutas, enxergar o seu potencial, enxergar a sua capacidade como mulher. Isso muito me orgulha ser seu amigo de, Imagina, orgulho. de internet pessoalmente, porque a gente não se conhece ainda pessoalmente, mas eu vou aí É a São verdade. Paulo depois dessa quarentena, eu tenho que ir a São Paulo, né? Porque eu não conheço São Paulo, mas a gente vai Opa, vem marcar, a pra... gente vai, a gente Quer vai que... marcar de conhecer e bater roda junto. Que eu falo que eu não bato perna, eu Ah, bato roda. bate roda, vamos bater rodinha, vem pra parada LGBT aqui de São Paulo, vamos fazer um barulho aqui. Enfim, é isso que eu quero. Vamos, Quero te vamos. conhecer. Traga sua prima também, gostei da sua prima. Sim, sim. Então Eu traga já fui ela na pra gente do fazer um Rio. churrasquinho aqui. Eu já fui na parada do Rio. Você já veio pro Rio? Pra parada do Rio Olha, ou não? uma vez eu fui no Rio de Janeiro muito tempo atrás, mas foi uma passagem muito rápida. Eu fui conhecer o Cristo Redentor, pronto, voltei. Aí eu não conheço o Rio de Janeiro, assim, a fundo não, né? Não conheço praia, nunca fui na parada do Rio. Vamos pensar nisso. Eu já, Vamos vamos agitar o pessoal elaborar da... essa ideia de botar uma caravana de São Paulo aqui no Rio e Opa! Uma caravana do Rio em São Paulo, porque eu acho que, né, Uh, a união faz a com força, eu certeza, acho que com certeza, a gente pode pensar isso. o trabalho de rede Eu é acho fundamental, né, Ivone? com O trabalho de certeza. rede, Nossa, o trabalho em grupo. você vê aí, eu São Paulo, você do Rio, nós falando aqui, ó, de igual para igual, sobre as mesmas questões. Você vê que o problema é, né, Brasil, é geral, né? Então é todo mundo igual no mesmo problema, né, de exclusão, né? Eu falo, às vezes eu nem gosto muito de falar a palavra inclusão, exclusão. Eu gosto muito de reclusão, a gente foi muito recluso a vida inteira. Você não, você é mais jovem, você já tá pegando a pegada mais tranquila, mas eu que pego, Não, eu vim de jovem, lá para trás, eu venho uma pegada não mais é tão pesada, jovem assim, não. então eu já peguei um negócio assim, eu peguei o antes e o depois, né? Então já estamos num processo bem evolutivo, então a gente já está evoluindo bastante nisso, só que a gente não pode parar, né? Então tem que ter pessoas depois da gente para estar trabalhando essas mesmas coisas, para a gente Sim. ter um direito adquirido de fato, né? Porque você sabe que você tem o direito, mas na prática não é bem assim que está funcionando, né? Então a gente tem que correr atrás.
E o direito tem que chegar a todos, né? Porque eu penso muito a também todos. na pessoa com deficiência que mora em periferia, por exemplo. Né? Aqui nas comunidades, aqui em Petrópolis, a gente tem uma grande dificuldade em acesso, porque aqui é tudo tombado pelo patrimônio histórico. Então as ruas Ah, não e é podem fazer grandes mudanças, outra né? coisa. O hispano é um grande problema na vida da pessoa com deficiência, né? Que é o órgão que cuida disso. É um grande Olha, problema, porque a gente não pode fazer grandes obras. E a pessoa que mora em bairro, às vezes, dependendo, não tem uma acessibilidade adequada. essa é a grande luta nossa aqui também, né? Porque esses patrimônios tombados aí e tudo, a gente fica com aquela sensação de que o concreto é mais importante do que uma pessoa com deficiência adentrar dentro dos espaços públicos, né? Nos espaços que teriam nosso também de direito. E aí eu fico pensando, poxa, não pode pôr uma rampinha, porque vai mudar a estrutura. Gente, será que a nossa vida é muito menos importante do que um concreto? Uma rampa que vão colocar ali, ou um elevadorzinho que vai colocar ali, ou aumentar um pouquinho o banheiro do espaço, sabe? Eu fico pensando assim, nossa, quer dizer que esse patrimônio, esse monte de concreto, é mais importante do que uma pessoa com deficiência entrar ali porque não pode mexer na estrutura, sabe? Coisas que precisam ser vista também, porque tá, e essa pessoa envelheceu e não pode entrar também porque ela construiu esse patrimônio, envelheceu e ela também não vai poder entrar porque não é acessível para ela, porque o idoso também ele chega um momento que ele fica cego, ele fica surdo e ele também fica cadeirante. Então, e aí? Essa pessoa que construiu aquele patrimônio também não tem direito a entrar, porque as pessoas não pensaram nem nisso, sabe? É outra coisa que eu não entendo. Então é outra briga. Você vê quantas Exatamente. brigas a gente tem que ter? A gente tem lutas, né? Dos espaços É públicos e dos espaços muito. particulares. Eu vou dar um exemplo É aqui, meu prédio, por exemplo. Meu prédio não tem acessibilidade e a justificativa que me dão é que vai ficar feia a portaria, porque não cabe na estrutura da portaria uma rampa. Aí a gente já entrou com ações do Ministério Público, enfim, mas a gente sabe como é a justiça brasileira, ela é lenta, né? Infelizmente, tem muita burocracia também para o empresário que quer fazer acessibilidade, existe ainda muita burocracia, né? nossa, e você mora em que andar? Eu moro no primeiro, graças a Deus, Pode colocar lá no né? Mas primeiro, aí né? eu, Quer dizer, andar sem pensar, né? Aí eu queria, eu sabe o que? pego o Porque eu sou. elevador, não, tem elevador, mas assim, para você descer na portaria tem um vão Ah, de escada, né? Tem dois vãos de escada. sei como que E é. é, Eu já fui em prédio assim. e é E é difícil, complicadíssimo, gente. né? Mas assim, Aqui é mó barato. a Aqui a gente tem acessibilidade é pouco. eu acho que essas pequenas lutas que a gente tem que encampar também, né? Nos prédios particulares, nas Com certeza. academias, por exemplo. Aqui o processo de acessibilidade é meio na raça, sabe? Tipo assim, eu invento que eu quero ir em tal lugar e eu não quero nem saber se aquele lugar é acessível. Aí eu vou naquele lugar. Aquele lugar não é acessível, mas eu quero entrar. Então a pessoa se vira e eu entro. Eu não volto atrás. Eu também sou Aí eu assim. pego e tiro várias fotos e não faço a reclamação do ambiente. Não jogo na rede o problema. Aí eu pego, tiro a foto, olha, gente, foi mó legal, tive nesse espaço, papapá. Aí uma meia dúzia de pessoas, Ivone foi, eu também quero. A gata foi? Vamos. Aí chega lá, a pessoa começa a ver, putz, veio mais 5, veio mais 3, 10, não sei o quê. Aí a pessoa fica tão sem graça que ela é capaz, aí ela vai lá e arruma, dá um jeitinho e acaba colocando acessibilidade naquele espaço. Então, essa é a minha jogada aqui em São Paulo. Eu não fico falando que o espaço é acessível ou não acessível, por quê? Porque as pessoas, até a própria pessoa, quando diz, se aquele lugar não é acessível, para que eu vou lá? É o pensamento do cadeirante, ou pelo menos é o que eu pensava antes disso. Aí depois eu disse, não, agora eu vou com acessibilidade, sem acessibilidade. E jogo na rede aquela foto maravilhosa, fui em tal lugar, tal. A pessoa, putz, aquele lugar é acessível. Aí quando foi, é cadeirante, então eu também vou. E chega lá, não é acessível. Aí vai outro, e aquele negócio acaba sendo acessível. Então, assim, muitos espaços aqui, barzinho, essas coisas da noite, que é meio difícil ter acessibilidade, porque acredita que a pessoa com deficiência não vai a um boteco à noite,
que não vai encher a cara, né? Porque tem todos esses mitos, né? E aí o que acontece? Eu vou. Aí é acessível? Não, às vezes não tem nem banheiro pra gente. A gente tá lá louca pra beber, tomar uma bebida, uma água e já fica pensando, putz, eu preciso ir no banheiro depois. Não tô nem aí, eu tô lá, tiro uma fotinho tudo, bebendo e tal. Aí aquele bando de outros deficientes vão também. Você entendeu? Eu gosto de arrastar a pessoa, eu gosto de arrastar a galera. E essas pessoas acabam indo, e acaba que em muitos lugares aqui em São Paulo já está melhorando essa questão, principalmente banheiro para deficiente na rua. Você entendeu? O espaço público é mais difícil pra gente, né? Ainda mais pessoas Mas com deficiência que usam inclusive, som, eu, que usam fralda, entendeu? Só que essas pessoas é, sentem vontade também de sair. Então a gente usa esses meios, né? Então, assim, eu não vou ficar reclamando que não tem acessibilidade, porque se eu ficar só reclamando que não tem acessibilidade, os deficientes não saem de casa. E se, pô, vocês vão estar reclamando, por que que eu vou? Eu vou para outro lugar que é acessível, ou então um lugar que pelo menos deixa eu entrar, né? Que eu me sinto assim, afrontada quando eu chego num lugar que não é acessível. Eu me sinto insultada. Eu me sinto não bem-vinda naquele espaço. É o que eu sinto. Mas eu faço o carão e entro. Né? É assim, eu dou um eu, brá e também, vou. eu também tô E a gente assim. tem Eu acessibilidade na faço. raça. Né? E o que a gente não pode reclamar é da boa vontade dos brasileiros, né? Também as Com pessoas ajudam, certeza. né? Eu Com acho que certeza. eu, eu vejo muito isso. As pessoas ajudam, vamos lá, compram briga. Teve uma vez que um estabelecimento aqui em Petrópolis não me deixaram entrar porque não tinha acessibilidade. Aí o cara falou que ia dar problema. Aí o pessoal juntou, tinha uma galera, né, no portão falando, não, ele vai entrar sim, ele vai entrar. E foi todo mundo comigo e comprou minha briga e foi. Então eu acho que tem que ser assim. Tem que ser assim, gente. Tem que unir força e ir. Ah, não pode entrar por quê? Não pode entrar por quê? Por quê? O que que eu tenho diferente de você que eu não posso entrar nesse estabelecimento? Ah, porque eu ando numa cadeira de roda? Se vira, eu quero uma rampa, me pega no colo, alguém pega a cadeira e eu vou entrar. Então a gente tem que fazer assim de louco. Tem que dar um de louco e entrar. Porque é uma Eu afronta isso. brinco, Eu me vejo afrontada. eu brinco com tudo. Até em motel eu já fui, já brigo pela acessibilidade no motel. Eu falo, Aff, tem que ter acessibilidade no motel, meu gente. Deus. Gente, essa Deficiente é outra também luta. É outra luta, porque a gente também tem esses mesmos direitos, tem que pensar nisso, né? Agora aqui em São Paulo, mais ou menos, né? Bom, enfim, vamos mudar esse assunto. Agora é que a gente precisa de acessibilidade nos espaços, sim. Principalmente hotéis, porque a gente acaba indo para hotel. Por quê? Porque hotel é mais acessível, né? Então a gente Sim. acaba mudando a rota, né? Mas não é possível, a gente tem que brigar para estar acessando também os motéis. Também é direito. Claro, é nosso direito, né? E Sim. não é porque está numa cadeira de roda que a gente não tem direito. Né? Eu falo assim, até não na questão da pessoa deficiente, questão da pessoa idosa, questão de qualquer outro segmento que queira frequentar ali aquele espaço, ele tem direito, né? Tem o direito. Agora eu fico limitando. Ah, tal pessoa tem direito a entrar aqui, tal pessoa não tem direito a entrar aqui. Ah, não, pelo amor de Deus, né? Ah, já passou do Brasil, já estamos no século XXI e com esses pensamentos ainda conservador. Não, se a gente não bater de frente, não correr atrás e cobrar direitos nossos, a gente vai morrer preso dentro de casa. E não é bem isso que a gente quer mais, né? Uma vez, eu falo assim, gente, uma vez que deixou o cadeirante, o deficiente sair dentro de casa, ele não volta mais, não. É a mesma coisa, saiu do armário, ele não volta mais. Então é bem, a pegada a pegada é Exatamente. essa, né? Saiu de casa, a gente não quer Exatamente. voltar não. É assim, nossa, gente, como o pessoal é difícil, né? Mas a gente corre atrás, a gente incomoda. A gente já tem a fama de incomodar, né? Então isso pra mim não é problema. Não me sinto Não como um me preocupe xingamento, incomodar, eu não não é saio nem um de casa. xingamento. Não estão me xingando, falando que eu sou incomodada, eu incomodo as pessoas. Não, não tô nem aí, não. Pode chamar, eu incomodo mesmo. E eu vou nos lugares mais É, piores do mundo, assim, me fico. E eu acho se assim não for que eu sei. não saio nem de casa. Ah, não deu para entender. Se não for para incomodar, eu não saio nem de casa. Isso é mesmo. Eu acho que a graça está em incomodar. A graça está no
ser diferente. Ser igual é Meu chato, eu amor, já vejo assim. a gente já tá encerrando aqui, apareceu o reloginho pra mim. A live vai estar Eita, salva, nós! viu? Muito obrigado. Eu que Você é agradeço o uma, convite. você é uma inspiração pra mim e pra muitas pessoas, viu? Muito obrigado. Beijo, meu Obrigada, amor. Fê. Beijo, beijo.